Muito bem. Hoje quero conversar com vocês a respeito de educação, né? Falar sobre educação. Quando a gente fala de educação do espírito, a educação espírita, né? Da educação do espírito na visão espírita. Nós temos aqui mais uma pessoa que chegou aqui. Vocês são todos bem-vindos. Então, a educação do espírito na visão espírita. Muito que bem. Quando eu falo sobre educação do espírito na visão espírita, a gente vai entrar um pouquinho mais além do que simplesmente colocar um espírito, uma pessoa, um mundo, né? Então, baseado nas três questões, né, de Allan Kardec, trouxe três questões aqui do Livro dos Espíritos, que é a questão 208, que tem esse ensinamento. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o dos filhos após o nascimento? Bom dia, Evandra, seja bem-vinda. Resposta: exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nelas falhar, serão culpados. Então, baseado dentro dessa questão 208 do Livro dos Espíritos, nós temos aqui o papel dos pais, a função dos pais. Mais que isso, trouxe uma outra. Boa noite, Luiz Carlos Costa. Seja bem-vindo. Baseado na questão 383, que complementa essa questão, a pergunta de Allan Kardec é o seguinte: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Resposta: encarnando-se como o fim de se aperfeiçoar. O espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebem e que podem ajudar no seu adiantamento, para o qual devem contribuir o que estão encarregados pela sua educação. Então, entende como essa questão ela complementa a primeira? Então, quem é encarregado pelo espírito nesse processo de educação no período da infância? Os pais. Lembrando que esse livro, quando foi escrito em 1800, então a família era uma família rígida, né? E aí tem a questão 775, lá na Lei de Sociedade, que essa que muita gente também já deve ter ouvido falar, ela falou o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta: uma recrudescência do egoísmo. O que é a recrudescência, Mariana? É um aumento, uma potencialidade do egoísmo. Tá. Então, nós temos aqui três questionamentos. Então, uma questão que complementa a outra. Então, peraí. Então, nós temos a 208 que fala qual é o papel dos pais na educação do espírito, com a missão deles, a função deles. Em seguida, por que o espírito tem que passar pelo processo de infância? E aqui nós já tivemos a resposta de que é necessário para que ele aprenda. E a importância dos laços de família. Então, são três questões que se complementam. Então, em cima dessas três questões, eu vou falar da importância da educação do espírito na visão espírita. Então, dentro da visão espírita, lembrando que nós somos espíritos e que nós somos eternos aprendizes. Nós somos eternos. Nós não somos do nosso pai e da nossa mãe. Os nossos pais, através pelo processo de reprodução, através da lei de reprodução, pela união de gametas fecundados, formou um ser, né, um ser carnal, que é essa necessidade, é esse o objetivo da reprodução, um ser corpóreo, o qual recebeu um espírito. Muito bem, mas para eu poder entender, fazer uma análise em cima dessas três questões, eu vou trazer um pouco do comportamento em cima do relacionamento humano. Por quê? Porque a constituição de uma família se inicia
Através de um relacionamento, de um casal. Pois bem, e partindo do princípio do relacionamento de um casal, como que era o relacionamento do casal lá nos famosos anos dourados, nos anos 50, nos anos 60? Como é que era o comportamento de união de uma família, formação de uma família naquela época e nos dias de hoje? Se nós pararmos para observar, nós temos uma evolução. Se nós pararmos para observar dentro dos anos 50, lá dos anos 60, nós tínhamos relacionamentos que eram próprios para serem eternos. Então tinha todo uma escolha do parceiro, existia todo um ritual de namoro, existia um cuidado, inclusive, para não manchar a reputação da moça. As moças eram prendadas, eram ensinadas a cuidar de casa. Os homens, eles eram ensinados a serem provedores, de um sistema bem hierárquico. Nós tínhamos relacionamentos que eram feitos para serem duradouros. Então tinha toda a fase de namoro. O namoro não podia ser muito longo, porque senão a moça ia ficar falada. Então tinha logo o ritual do noivado e a institucionalização, que é o casamento, né, na concepção religiosa. Muito bem. Gente, eu vou deixar vocês à vontade de fazer comentários e perguntas, eu tenho acesso a vocês aqui, então quem tiver fazer participação, fiquem à vontade, tá bom? Então nós temos todo esse comportamento, então lá nos anos 50, nos anos 60, então as mulheres ficavam em casa. Em suma, o que acontecia dentro de uma família, num sistema patriarcal, um núcleo patriarcal, nuclear que fala, nós temos o pai, a mãe e os filhos. Então, o pai era o provedor e a mãe era a responsável para a educação dos filhos. Não há nada de errado nisso. Eram os costumes da época. No entanto, as coisas foram evoluindo. A mulher, ela foi saindo, ela vai para o mercado de trabalho, ela consegue ter a sua liberdade. Lembrando que nessas épocas, né, nos anos 50, os casamentos eram feitos para durar. Aqui no Brasil, aproximadamente nos anos 70, final dos anos 70, foi a lei do divórcio, né, houve a lei do divórcio. E mesmo as mulheres que eram consideradas desquitadas, elas eram praticamente afastadas da sociedade, elas sofriam preconceitos. Então, assim, porque se tinha aquela concepção de casamentos duradouros, independentemente se a pessoa era feliz nesse casamento ou não, tá? Então, vamos dizer, a durabilidade do casamento aqui não tem nada a ver com a felicidade real do casal, vamos dizer assim. E não estou aqui para julgar ninguém, nem fazer certo nem errado, viu, gente? Não é para certo e errado, só para nós entendermos. Hoje, como é que funciona? Bom, hoje nós temos as mulheres que elas optam pelo mercado de trabalho, a virgindade ainda não é mais tabu. Então, quando a gente fala nesse sentido, a mulher ela adquire uma liberdade maior, inclusive de optar se ela quer casar ou não, ter filhos ou não. Os relacionamentos hoje, eles são o que antes eram relacionamentos para serem mais duradouros, hoje os relacionamentos eles são um pouco mais fragilizados, vamos dizer assim. Por quê? Porque há muita busca constante, muitas vezes, os excessos cometidos pela liberdade, vamos dizer assim, o excesso da liberdade, digamos bem claro. Permite também que hoje seja considerado até muitas vezes até natural uma pessoa se relacionar com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo e depois escolher o parceiro. Também não estou aqui para julgar se é certo ou errado, e nem que se deve e que se não deve. É uma realidade. E isso, o que vocês vão fazer uma pergunta? Tá, Mariana, mas o que isso tem a ver com a educação da criança? Muito bem. Se antigamente nós tínhamos relacionamento firme, rigoroso, duradouro, um que era severo, não havia muito diálogo, era extremamente rigoroso na educação, e nós temos adultos, frutos, né, desse tipo de educação. Nós temos também uma educação posterior de famílias, né, de pessoas que passaram por esse processo e simplesmente optaram o lado inverso, né? O medo de não ser amado pelos filhos
com o aumento de uma permissividade, o aumento de uma, de ser permissivos demais, a falta de limites, a falta também gera outras consequências para a educação da criança. Então, veja bem, nós tínhamos antigamente um sistema de educação extremamente autoritário, um sistema de educação que dentro dessa geração falou que eu não vou passar pelo que o meu pai fez comigo, eu não vou passar, eu não vou dar para o meu filho, que é permissivo demais, gera também um indivíduo, um ser humano mais fragilizado, sem conseguir enfrentar as frustrações, não muito diferente, não é muito difícil acontecer. Um adolescente, quando ele sofre um não, antigamente as pessoas se corroíam, né? Você vê, hoje muitos acabam optando pelo suicídio, ansiedade, depressão, etc, etc, etc. A falta de limites, o atender de prontidão aquela criança que gera um adulto que busca pelos prazeres mais imediatos, não é muito diferente daqueles que se entregam aos prazeres mais imediatos, que seria no caso sexo, drogas, álcool, enfim, né? Então nós temos dois pontos totalmente antagônicos. E aí você fala o seguinte, tá, Mariana, qual que é o ideal? É ser aquela família rígida? Não, nós não vamos ter condições mais de criar os nossos filhos daquele sistema rígido e rigoroso como era nos anos 50 e anos 60. No entanto, o excesso de permissividade, o excesso da liberdade, a falta de limites também causa prejuízo ao indivíduo. Então, aonde que entra o relacionamento aqui? Então, um casal que tem consciência do comprometimento de um com o outro, estou falando do meio termo, que realmente decide, fala, não, nós vamos partilhar de uma vida juntos, e a partir desse momento, de determinado momento, X, Y, Z, nós vamos decidir ter filhos, ou o casal pode até não decidir, isso também é algo extremamente pessoal, ninguém é obrigado a nada, mas o casal que decide, então começa a ter consciência do que é realmente ter filhos. No caso da visão espírita, né, de nós espíritas, entender que estamos prontos a receber um presente de Deus, um espírito sobre as nossas responsabilidades. Daí a questão 208 falando que o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nela falhar, eles serão culpados. Então vem a ideia da responsabilidade, tá? Então vem a responsabilidade. É uma missão de desenvolver. Então, a partir do momento que você aceita, você tem essa responsabilidade. A questão é, lembrando que educar filho não é criar filho. O que é muito comum de se ver pelos processos modernos, pela mudança que nós tivemos, é muito natural que a pessoa fala, não, mas eu vou criar o meu filho. Então, tem gente que acredita que simplesmente criar filho é dar escola, comida, roupa, o passeio do final de semana e não ter a presença humana, a participação, o diálogo, a conversa, o ensinamento moral. Olha que interessante isso daí. Então, isso, criar, né? Então, se terceiriza-se essa criação da criança, em função de trabalho. Então, assim, mas Mariana, então você está falando que o pessoal tem que voltar? Não. É ter ideia da responsabilidade e ter ideia também de que tem que fazer alguns sacrifícios. Ser pai e mãe é renúncia. Mariana, não é fácil, eu sei, não é também. Eu sou mãe de 2, não é fácil. Então você tem que renunciar, você tem que fazer escolhas e ter consciência que a tua vida, depois dos filhos, vai ser muito diferente do que era antes deles. Só que, no entanto, é uma gratificação muito grande. Quando você vê o sorriso de uma criança, o carinho chamando mamãe, tem coisas assim que são sentimentos que eu vou falar lá no final que são muito compensatórios. Mas a gente tem que ter consciência de que dá trabalho. Pois bem, o casal adquirindo, então, dentro de uma conversa, de um diálogo, sabendo equilibrar, adaptar-se à nova rotina da criança, vem aí aquele questionamento, mas
da questão exatamente 383. Mariana, mas qual que é a necessidade do espírito passar pelo processo de infância, né? Você disse que essa questão complementa a primeira. Não seria mais fácil eu, Mariana, espírito milenar, que já tem conhecimentos prévios de algumas outras áreas, não seria mais fácil eu já nascer sabendo? Por que eu tenho que aprender o beabá de novo? Por que eu tenho que aprender a andar? Por que meu cérebro tem que nascer em branco, papelzinho branco? Por quê? Bom, se eu for parar para pensar, o meu espírito carrega assim as minhas tendências e a minha personalidade, o meu conhecimento. Mas por que esse processo da infância? Então, a resposta é muito simples, que durante esse processo, e aí se nós formos pegar, nós formos pegar o desenvolvimento, inclusive Jean Piaget, né, quando ele fala as fases do desenvolvimento da criança, quando fala dessa fase da primeira infância, que é até mais ou menos aos 5 anos, depois tem a fase da latência, né, que é aos 7 aos 8, pega aí, mais ou menos essa fase aí, é a fase que a criança está totalmente aberta, o espírito está aberto aos novos aprendizados. E quem que vai dar esse novo aprendizado? São os pais, e por isso que a importância de uma estrutura, de um relacionamento saudável, equilibrado, porque os pais também têm vínculos diferentes, eles vêm de culturas familiares diferentes, e se somando isso vai agregar a esse espírito. Então, me compete ao pai e à mãe olhar essa criança e ver as suas tendências. Então, muitas vezes, o olhar assim com amoroso de pai e de mãe, com carinho enorme. No entanto, não podemos esquecer de olhar com um olhar criterioso, assim como Deus faz conosco. Ele tem aquele amor de pai, no entanto, ele sabe dizer sim, sabe dizer não, ele sabe qual é a sua pedagogia correta para nos ensinar. Quando nós falamos para uma criança, por exemplo, um menino, nos seus 8 anos de idade, ai filho, vai estudar porque amanhã você tem prova. E ele está lá assistindo a sua série lá. Você acha que ele vai parar para assistir para ter a prova? Mas você, pai e mãe firme, o que você vai fazer? Você simplesmente vai chegar e falar assim, não, você vai desligar, você vai falar, você vai estudar, por quê? Porque você sabe que essa é a função dele para o bem dele, porque ele precisa estudar. E, no entanto, como é que Deus age conosco? É lógico que a criança não vai falar para você, ai, que bom que você fez isso, que você me ajudou. A criança não vai falar isso, ela vai ficar birrenta, não vai gostar, vai falar que eu não gosto. É sempre assim. Mas você, mãe, você, pai, sabe o que é o melhor para o seu filho. Como é que Deus age conosco? Olha só a experiência rica de ser pai e de ser mãe. É tentar experimentar um pouquinho do que Deus experimenta conosco o tempo todo. Só que é lógico, com um amor infinitamente maior a quem ainda da nossa compreensão. Então são esses relacionamentos que nos fazem enriquecer, inclusive, o aprendizado, nós como espíritos, mas também daquela criança que vem ao mundo, à família, que vem ao mundo para o aprendizado. Então, quando a gente tem essa ideia de que criança não é um status social, olha a responsabilidade de ser pai e mãe. Criança não é um status social. A criança, ela não é simplesmente eu casei e eu vou ter o filho porque eu tenho que ter. Simplesmente ter a ideia de que ter filhos é uma missão de educar um espírito para o mundo, para tornar um cidadão de bem. É essa a nossa missão. Então, filhos não é mais status social. E, gente, a gente tem que reconhecer, filho dá trabalho. Criança saudável dá trabalho. Então, muitas vezes, se vê pessoas que romantizam muito esse lado da paternidade, maternidade, ao padecer no paraíso, a romantização, infelizmente, muitos acabam até falando, não vou aguentar, não vou dar conta, etc, etc, etc. Porque filho dá trabalho. Educar uma criança não dá trabalho. Como eu já disse, é bem diferente de criar. Educar o espírito dá trabalho, porque ele vai questionar, porque ele vai fazer birra, porque ele vai te testar, ele vai exigir dos seus limites, ele vai ficar doente, você vai muitas vezes deixar de ir em lugares que você quer, você vai ter que renunciar a muitas coisas para ter essa visão de que você está educando aquele filho para o mundo. Somos perfeitos? Não.
Pai e mãe erra, mas erra sempre querendo acertar. Lembrando que nós nunca devemos julgá-los, porque na verdade eles vão dar o melhor que eles tiveram de si. E qual que é o que eu dou de melhor de mim? Não é brinquedo, não é roupa. O que eu tenho de melhor de mim para oferecer para meus filhos? E aí, o que eu ofereço? Memórias, histórias. O que eu ofereço? Caráter, honestidade. Porque a criança, ela aprende observando o exemplo do pai e da mãe. Uma criança, ela vai ter concepção de mundo, o primeiro círculo social dela, que é a família, ela vai ter aquela concepção de mundo e aquilo que ela vai espelhar lá fora. Não muito diferente quando você vê a criança falando certas coisas, que ela fala, mas da onde que essa criança tirou isso? Você pode ter certeza que um momento você diz, um momento você cometeu e você fala, meu Deus, ela está reproduzindo exatamente aquilo que ela aprende em casa. Então nós temos essa preocupação. Então, e o caminho é pela educação. Mas qual que é essa educação? Bom, sabendo, né, todo esse procedimento, né, então dentro da infância que ele manifesta as suas tendências e está aberto ao aprendizado. Então essa é a segunda questão. E aí eu trouxe também para nós, que eu acho interessante, na Conferência Geral da Unesco, de novembro de 1991, Jacques Delors, ele fez um relatório falando o seguinte sobre a educação tesouro a descobrir. Mariana, ele não é espírita, tudo bem, mas olha só o que ele fez nesse relatório sobre os 4 pilares da educação e se eles não coincidem, se eles não batem, as ideias não se coincidem com as ideias feitas por Allan Kardec dentro dos ensinamentos espirituais, dos bons espíritos. Olha o que ele fala sobre os 4 pilares da educação. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. Então, lembrando de 4 pilares da educação. Lembrando que, se nós temos uma mesa de 4 pés, se um desses pilares, se um desses pés for um pouquinho menor que o outro, quem já sentou numa mesa com o pé, com a mesa bamba e não se irritou com isso, né? Fazendo só um exemplo, uma analogia. Bom dia, boa noite, Roberta. Obrigada pela sua participação. Gente, dúvidas, comentários, fiquem à vontade, tá? Então, se dentro desses 4 pilares um deles falhar, assim como aquela mesa que perde um pé tá mais curto que o outro, que ela fica balançando, quem que nunca se irritou com isso? Ela acaba se tornando falha. Então, são 4 pilares sólidos. Se as 2 primeiras que falam, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, trabalham o intelecto do indivíduo, o aprender a viver junto e o aprender a ser trabalha o lado moral do indivíduo. Não é muito diferente dos ensinamentos do Allan Kardec, que fala das 2 asas, que fala dos dois, da evolução do espírito de uma forma moral e intelectual. Olha que interessante. Se não coincide, se não complementa, se não está dentro. Então, esse Jacques Delors ele faz dentro desse relatório, os 4 pilares da educação. Quando nós temos esses 4 pilares da educação, e aí eu vou falar um pouquinho brevemente, o que é o aprender a conhecer? Então vamos trazer aqui no âmbito, aqui na nossa casa, aqui no nosso momento espírita aqui. Tá? O que é aprender a conhecer? É conhecer o quê? Aquilo que está em volta. Não dá para conhecer tudo, não dá para saber de tudo. Mas o que há em minha volta? Quais são as ferramentas? O que é um círculo? O que é um quadrado? O que é uma porta? O que é uma madeira? O que é uma árvore? Conhecer o que está em minha volta. Conhecer o que está. Então, isso, conforme o espírito cresce, né? Vai adquirindo, ele vai aprofundando seu conhecimento. Mas mais do que aprender a conhecer, é como é que eu vou aplicar o meu conhecimento. Isso é aprender a fazer. Por exemplo, para poder vir fazer uma palestra, eu tive que conhecer vários textos. E como é que eu vou fazer para passar esse conhecimento? Esse pode ser o dom da oratória, mas isso pode ser a parte da engenharia, que aprende as contas da matemática, aprende a conhecer o que tem em volta, para você poder construir um prédio, fazer um prédio. Ou mais, eu sei que existe cimento, pedra e areia. Se eu misturo esse material, eu formo cimento. O que eu faço com esse cimento?
eu construo o muro com tijolos. Então, é aprender, conhecer e o aprender a fazer. Dentro desses dois primeiros pilares, nós temos o conhecimento que trabalha o intelecto do indivíduo. Mas temos pais que trabalham com isso e vão trazendo aqui no caso da infância. Quantas crianças muitas vezes nós não pegamos com excessos de atividades? Sim, tem a escola, tem o futebol, o inglês, o balé, muitas vezes as agendas totalmente superlotadas. Só que muitas vezes nós esquecemos de uma coisa. A criança ela precisa brincar. Vygotsky fala muito sobre a brincadeira, a importância da brincadeira, a brincadeira e os brinquedos. Porque é através da brincadeira que a criança vai mostrar a sua visão de mundo, aquilo que ela aprendeu e aquilo que ela vai colocar no mundo. Então, se você observa uma criança brincando de casinha, ou os meninos brincando, sei lá, de bola, como que eles interagem, é um modo que ele vê a sociedade do ponto de vista dele dentro daquilo que ele aprendeu. Olha que interessante. Então, brincar. Antigamente, brincávamos na rua. Hoje as crianças não brincam mais na rua. O que era brincar na rua? Olha só que interessante. As crianças se juntavam, formavam seus grupos, equilibravam os grupos, estipulavam suas regras. Olha que experiência rica. E não tinha adulto ensinando. Eles tinham uma experiência muito rica. Elaborava o campo, se fosse jogar uma bola, elaborava as regras do jogo e dentro dessas regras que eles estipulavam, sabia quem tinha o café com leite, eu já fui café com leite, provavelmente café com leite. Então tinha-se tudo isso e ao mesmo tempo, o que acontece? Você tinha uma convivência. Então, se aquela pessoa era mais agressiva, não era, então as próprias crianças eles se resolviam. Hoje, essa falta de brincar, de contato, que muitas vezes é só colocado lá na escola, né, que a vida social da criança, hoje em dia o primeiro círculo social é a família, logo em seguida é a escola, acaba fazendo isso acontecendo na escola e depois que a criança vai para a escola, ou ela vai para esse excesso de atividade, ou muitas vezes fica em casa. E hoje nós temos os tablets, os videogames. Mariana, como é que eu vou tirar meu filho da tecnologia que nasceu no meio nessa era tecnológica? A gente não tira, a gente põe limite. Não podemos tirar. Nós não podemos colocar também o nosso filho a querer fazer bonequinho de chuchu, mas nós podemos ensinar que foi assim. Nós podemos ensinar a paciência. No entanto, o que antigamente se fazia, né? Pelo menos minha família sempre conta, né? Meus tias sempre contaram, né? Que não tinha fazer boneco com espiga de milho, etc. Mas então como é que a gente faz com hoje? Se coloca limite. Porque se você vê, mas as crianças interagem no jogo. Tá, o que é esse jogo? Um jogo eletrônico. Um jogo eletrônico, sim. O que tem esse contexto? Muitas vezes um vai, mata o outro, geralmente é assim, tá? Eles conversam entre si, mas eles não têm o toque, eles não têm o contato visual, eles não têm a frustração, muitas vezes, porque o jogo ele perde, ele ganha e ele se reinicia de uma forma praticamente instantânea, não tem o esperar. Quando a gente brincava de casinha, que tinha que montar toda a casa, era todo um processo para a gente poder começar a brincar. Então era bem diferente. Vou dizer que vai voltar? Não. Mas não podemos tirar as crianças também, estimular as crianças também a entender o processo, o conhecer com o toque, o relacionamento é muito importante para as crianças. Principalmente nesse momento, né, de pandemia, as qual muitas crianças ficaram praticamente reclusas dentro de casa. É um período complicado. Então, a criança ela tem uma necessidade social, desse vínculo social. Bom, quando a gente fala da importância eu tenho os dois temas, né? O aprender a conhecer e o aprender a fazer. Tá, e onde que entra a família, né? Onde que entra os dois últimos pilares que é no âmbito moral? Aí entra aquela questão 775 de Allan Kardec. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo. É aqui que entra a família, é aqui que entra o primeiro círculo social, é aqui que a criança vai aprender a viver junto, lembra dos dois pilares que faltaram? E o aprender a ser.
O aprender a viver junto, porque dentro de uma família, sim, existe hierarquia. Ai, Mariana, mas hierarquia dentro de uma família? Gente, existe hierarquia em tudo quanto é lugar. Até no mundo espiritual, seres espíritos, mas eles têm hierarquia. Até, inclusive no mundo espiritual, eles têm hierarquia, espíritos inferiores, eles têm hierarquia entre eles. Mas como é que funciona? Só que uma hierarquia é imposta pelo medo, a outra pela moral. Dentro da plano espiritual maior, o que faz um respeito ao outro? É a moral. É a moral. Eles se fazem respeitar pela moral, pelo trabalho que eles fizeram. E dentro da ordem espiritual inferior, como é que é? É pelo medo, pela violência, subjugação, etc. Mas existe uma organização. Dentro de uma família não é diferente. Não tem como ser. Então é necessário sim ter uma hierarquia. Então a criança que respeita o mais velho, que respeita o idoso. Então é o papai tendo função de pai, mãe, cada um cumprindo com seus papéis, sem se anularem, respeitando o seu espaço e respeitando o espaço da criança, fazendo com que a criança entenda que ali ela é um membro da família, que é amada, que é querida, mas que não é a casa dela. A casa não é dela, é do papai e da mamãe. Existem regras a serem respeitadas. Então, quando você passa isso daí, você também ajuda com que essa criança entenda no mundo adulto, porque no mundo adulto é assim. Na escola vai existir hierarquia, vai existir o professor, vai existir o diretor, o professor, vai existir os funcionários. Então, como é que eu vou ensinar minha criança a aprender a viver junto se eu não consigo ensinar uma criança a viver em família, a respeitar os mais velhos? É simples. Então, como é que eu vou fazer com que meu filho respeite o professor se eu não ensino que dentro da sala de aula, dentro ali, a autoridade ali é o professor? Como é que eu vou ensinar meu filho ou minha filha a entender como é que funciona o processo lá no mercado de trabalho, já que muitos estão tão preocupados com isso? Como é que eu vou ensiná-los a respeitar uma pessoa religiosa, uma pessoa mais velha ou dentro do mercado de trabalho? Tem que ter hierarquia. A hierarquia é uma disciplina. Eu falo que a liberdade exige disciplina. A pessoa que não tem, acha que a liberdade não precisa de disciplina, ela se equivoca, ela cai nos vícios, ela se perde por si mesma. Ela nem sabe quem ela é. Então você, para ter liberdade, precisa ser disciplinado para isso. E Emmanuel dizia para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. A disciplina ela é necessária. Você ensinar limites. Então, e aí está o aprender a viver juntos. E o último, que é o pilar, que é o aprender ser. Quando você coloca, e aí vai muita importância, mais uma vez que eu sempre digo, olha só a importância do relacionamento, cada um cumprindo com o seu papel, um não sobrepondo ao outro, com respeito, casal que existe respeito, carinho, etc. Famílias que se entendem, famílias que aprendem a trabalhar a tolerância, apesar dos erros, apesar das dificuldades, apesar dos dias ruins, mas se mantém junto, você ensina aquela criança a ser. E ensinar a criança a ser é mostrar para ela que ela pode ser ela continua com sua autenticidade. Ensinar a criança que ela é um ser único, que não haverá duas pessoas iguais a ela. Aprender a ser e aprender a se aceitar como é. Mas como é que eu vou ensinar o meu filho a se aceitar como ele é se eu não me aceito como eu sou? Se os nossos filhos têm os pais como referência. Se eu passo o tempo todo querendo ser algo que eu não sou. Se eu fico o tempo todo atrás de outras, atrás da onda, atrás da moda, que mensagem eu estou passando? Então, se eu sou uma pessoa autêntica, eu mostro meu filho aprender a ser autêntico, meu filho ou minha filha, que a autenticidade, e precisa ser muito disciplinado para ser autêntico, tem que ser muito dono de si para ser autêntico. Se você não quer que ele esteja sempre sob influência dos outros, dos amigos, das famosas companhias, o que é isso? Ainda mais no momento de adolescência, que existe aquela necessidade de se encaixar em algum grupo, porque todo adolescente tem. Então, que ele faça a melhor escolha do seu grupo. Entenderam?
Então ele não precisa provar nada para ninguém. Olha só que interessante. Então o aprender a ser, só que para isso os pais têm que ensinar. Os pais, os avós, aqueles que estão convivendo com a criança. E os valores morais, eles são eternos. Independentemente da época, os valores morais, eles devem ser aplicados. Só que eu só vou conseguir passar os valores morais, os princípios dos valores morais, se eu sei quais são os meus. Se eu sei que meu cônjuge, meu parceiro, minha parceira, sabe quais são os delas. Se nós temos divergências, obviamente, porque isso existe, mas que eles se complementam na maioria das vezes. E quais são os valores que nós vamos passar para os filhos. Então, isso tem que ser decidido em junto e parceria com o casal. Então, essa é a responsabilidade. E aí, todas as vezes que nós temos essa consciência do que é ensinar dos princípios e valores morais, eu vou conseguir passar isso às crianças, aos filhos que estão aí nesse processo de aprendizado, desse crescimento. E qual que é o objetivo disso? Cumprir com a missão de ser pai e deixar que os nossos filhos sejam essas pessoas do futuro que podem melhorar esse planeta, porque todos nós desejamos um planeta melhor, mas nós precisamos ensiná-los. E para isso é o nosso papel, é a nossa função. Viver em sociedade não é fácil. Eu falo para todo mundo que conviver em sociedade não é fácil, porque exige de nós tolerância, paciência. E o primeiro círculo que mais nos testa é o círculo familiar. Só que dentro do círculo familiar é um pequeno exemplo de como que é um círculo maior, de uma família maior, dessa família universal. Eu só vou entender o verdadeiro significado dessa família universal a partir do momento em que eu entender o que é conviver numa família terrena. Para finalizar, eu trago aqui também uma citação de Emmanuel, né, que ele fala sobre no livro Roteiro, psicografado pelo Chico, né, que ele faz uma comparação da Terra como um grande educandário. Então é aqui na Terra que nós vamos temos as nossas lições para o crescimento do espírito. É uma alegria, uma satisfação muito grande poder saber que o fruto de uma união, que é muito belo, uma criança gerando, que é um fruto de uma união, tenha se tornado um fruto belo, um fruto produtivo. Então esse é o objetivo que eu acredito que todos os pais desejam. Errando, acertando, mas o objetivo de todos é esse. E a gente tem que aproveitar esses momentos. Aproveitar cada momento, cada fase das crianças, desde a fase do bebezinho, embora a gente saiba que a fase das cólicas não são fáceis, a gente fica com uma dó da criança, mas aprender cada fase, aprender a saborear cada fase que essa criança vive, é não deixar passar. Então, estar presente, observando de uma forma presente o crescimento e desenvolvimento de cada um, para que lá na frente, quando eles conseguem bater as suas próprias asas, quando eles falam, não, eu consegui, eu sou grato, meu pai e minha mãe, é muito gratificante. É uma experiência, ser pai, ser mãe, é uma experiência muito, muito, muito gratificante, satisfatória. Mas ela é muito trabalhosa, exige renúncia e exige paciência. Bom, eu deixo aqui a mensagem de hoje. A obrigada, a Roberta, já cumprimentei. Se houver alguma dúvida, algum comentário, vou ficar aqui à disposição de vocês alguns minutinhos. Senão eu vou fazer a despedida, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus e a equipe espiritual reunida, que é para que a gente possa ter uma boa semana, uma boa segunda-feira e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, que assim seja. Eu vou deixar aqui nos comentários o NEP-V de Jesus, para quem não conhece, para visitarem lá a nossa página, para vocês verem que nós fazemos o estudo, né, do Evangelho, mas nós temos outras palestras, nós temos o programa Momento Espírita e também nós fazemos uma série de Jesus sobre o Sermão do Monte. Então nós temos pequenas séries ali, tá bom? Um beijo para todos, no coração de vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, Wandria. Obrigada pelo carinho.
Eu agradeço de coração. Se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição de vocês. Tá bom? Um abraço e um beijo. Deixa eu finalizar.